Fala galera, beleza? Também tá legal, tranquilo de boa? Então tá, ó. Galera, cada dia o governo aparece com uma diferente, né? É impressionante como assim, ele poderia aproveitar esse momento de importantes reformas econômicas para fazer um governo coerente, democrático, né, que escutasse todas as vertentes, mas parece que não. Essa cláusula de família, conservadorismo, essa coisa assim que eles pegam, sabe? Essa coisa moral que eles pegam, arruína qualquer plano do governo atual de querer parecer um bom governo para o nosso futuro. Para quem não sabe, galera, o que eu tô falando, a ministra Damares Alves, né, a ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, ela anunciou que vai criar um canal de comunicação de denúncia para professores, inclusive que os alunos vão poder utilizar o celular como esse meio de comunicação. Como assim, professor? O que é isso? Quer entender melhor, galera, por que esse projeto é um absurdo e tende a limar ainda mais a liberdade individual dos professores, inclusive eu? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, notícias, enfim, polêmicas, né? Tudo para se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Ricardo, conto muito com a ajuda de vocês, belezinha? Então tá. Galera, é o seguinte, ó, a gente percebe que o nosso atual governo, ele trava literalmente uma batalha contra as formas de conhecimento, a produção de conhecimento, principalmente o conhecimento crítico. O Bolsonaro, aliás, já falou, né, que empresas não querem pessoas críticas, desconhecendo qualquer tipo de conhecimento internacional que existe do que as empresas atuais querem. Pessoas com capacidade crítica, habilidade socioemocional, formação de grupo. Isso são as habilidades mais importantes do século XXI, né? E a gente sabe, a gente está percebendo que qualquer tipo de informação que vá contra o governo está tentando ser limado. Quando a gente fala, né, da produção de conhecimento, existem três grandes degraus, né, que você tem que alcançar. Você tem a produção de dados, isso realmente, galera, os dados são números. Aí com esses dados você produz uma informação e a partir de uma série de informações você consegue produzir o seu próprio conhecimento. A gente fala que a gente está na área do conhecimento, né? Eu particularmente discordo, nós estamos na era da informação ainda. Quem é responsável por passar essa informação pra gente são os livros, né? Os documentários, vídeos, etc., a mídia, que tem um papel importante na democracia de qualquer país do mundo, e a escola, a sala de aula. Sendo que a escola, a sala de aula, ela é responsável pelo conhecimento científico. E aí a gente tem a mídia, que não tem nenhum tipo de intenção de ser imparcial. Aliás, toda forma de comunicação, toda informação, ela é parcial, isso é uma coisa que tem que ser nítida, tá? Quer você pegue um livro, um jornal, uma mídia, o professor... Todo professor ele é parcial e é bem claro que as pessoas saibam disso, que não existe uma escola sem ideologia, porque não existe comunicação sem ideologia, toda comunicação é ideológica. A grande questão é que o governo ele está querendo ensinar pra gente o que é uma boa informação e o que é uma má informação. Se a gente pegar, por exemplo, no comecinho do ano, o Bolsonaro até listou, falou assim, gente, ó, se vocês quiserem ter uma boa fonte de informação, é só vocês seguirem, sei lá, o Nando Moura, o Bernardo Kister, sei lá, o Brasil, não sei, né, o antagonista acho que não é mais, né? Já brigou e tal. Mas enfim, uma fonte restrita, como se aquilo sim fosse informação de verdade. E ele tá travando uma verdadeira guerra contra as ciências humanas, como se todas as ciências humanas fossem exclusivamente para detonar o governo dele. Isso é característica de governo ditatorial. Sabe quem fez isso? Que ia contra as ciências humanas? O comunista Mao Tse-tung, na sua Revolução Cultural. Sabe quem fez isso? O nazismo, destruindo a produção das ciências humanas. Como se tudo fosse um grande complô contra ele e tem que ser eliminado. A gente percebe, por exemplo, o Bolsonaro já anunciou que ele está ameaçando a Globo de não renovar sua concessão. Nem pode fazer isso, né? Mas está ameaçando. Todo dia a gente percebe que tem uma crítica à Folha de São Paulo, uma crítica ao Estadão, porque tudo isso não serve, percebe? Todas essas fontes de informação não servem. A gente tem que entender, a gente tem que partir do princípio que a escola é parcial, tudo é parcial, e a partir de uma série de informações diferentes, de vertentes diferentes, a gente possa construir o nosso próprio conhecimento. Mas a gente precisa de uma informação para fazer isso. E claro, desenvolver um senso crítico, para a gente saber o que vale mais para a gente ou vale menos de acordo com a nossa formação. Tem gente que vai ser mais liberal, gente vai ser mais de esquerda, gente mais conservadora, enfim, galera, não tem nenhum problema nisso. Mas agora, só admitir uma vertente como correta é um absurdo, é um atentado contra a liberdade de expressão, principalmente do professor. Com esse canal de comunicação, o que o governo está tentando fazer agora é limar mais uma fonte de informação que possa vir para o aluno numa vertente que o governo não concorda. A Damares falou que ela vai ter agora, né, que o professor, que as aulas não vão poder ensinar, sei lá, galera, o que seria ensinar? Atos contra a família, contra a moral e contra a religião.
Então, se por exemplo, ó, vamos dizer que existe uma família que não aceite pessoas de uma série de gêneros diferentes. Se eu falar, por exemplo, uma coisa da sociedade atual, que existe uma série de gêneros e que gênero é diferente de sexo, eu vou ser punido, é isso? Esse canal de comunicação vai me punir porque existe uma família que não concorda com esse tipo de pensamento? O que seria atentar contra a família? O que seria atentar contra a religião? Eu falar, por exemplo, que existe uma islamofobia gigantesca, eu estou atentando contra os cristãos? Da mesma maneira, se eu falar que existe uma perseguição aos cristãos na África, no Oriente Médio, eu estou atentando contra os muçulmanos? O que é isso, galera? É um canal de comunicação ridículo, a gente não sabe. Não pode ter um filtro no conhecimento tão grande assim. Ah, professor, mas existem excessos. E eu sei que realmente existe, né? Existem professores que fazem panfletagem em sala de aula, existem professores que querem impor a sua ideologia, mas essa não é a realidade. Você falar que o ensino da história, o ensino da geografia, ele é totalmente doutrinador, é a mesma coisa que falar então que todo policial ele é corrupto, porque eu vejo policiais agindo de maneira ruim. E aí, todo policial é corrupto? Você acredita nisso? Da mesma maneira que uma minoria de policiais, existe uma minoria de maus professores que estão fazendo dessa maneira. Esse canal de comunicação vai ser um filtro de censura por parte do governo. Eu não me sinto livre, por exemplo, para ensinar a diversidade quando a gente tem um governo tão conservador, um governo tão limitado, tão assim, até reacionário, e eu tenho medo das possíveis consequências, por exemplo, que um aluno que tem essa visão mais conservadora sem nenhum problema, possa passar, porque ele vai filmar um pedaço da minha aula, passar totalmente fora de contexto, para um órgão totalmente conservador, totalmente fora de contexto, julgar se a minha aula está sendo bem dada ou não. E galera, convenhamos, o Abraham Weintraub, ele vai ser o cara que vai julgar isso? A ministra Damares vai ser uma pessoa que vai julgar isso? Vocês realmente acham que elas têm competência? E se realmente elas tiverem competência, você concorda? Se no próximo governo for o PT que for eleito, e aí, você acha que o PT vai colocar pessoas que vão... Também é horrível se o PT filtrasse conhecimento em sala de aula. Por exemplo, professor que tem uma postura que vai falar sobre conservadorismo. Você ficaria feliz se o PT, por exemplo, proibisse um professor de falar de conservadorismo? Porque isso não é uma política de governo, isso é uma política de Estado. A gente tem que saber que são coisas diferentes. É um absurdo o que está sendo feito com a liberdade de expressão aqui no Brasil e principalmente com a educação. Infelizmente, a gente está tratando como bijuteria, né, como coisas quaisquer, a educação, que é um dos principais pontos de desenvolvimento do nosso país. A gente precisa ser crítico. Isso é o mundo do século XXI. Tudo bem, galera? Deu para entender? Se vocês concordam com a minha opinião, ó, deixa nos comentários, quero saber a sua opinião. Se não, muito obrigado, beijos, abraço e tchau. E até o próximo vídeo. Falou!